E boa tarde a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um trabalho do programa Encontro com a Família. Ficamos alguns dias sem gravar e agora esse ano nós voltamos a todo vapor para gravarmos os nossos vídeos. Tudo que é de importância à nossa sociedade brasileira, a gente vai estar aqui orientando da medida possível. Meu pai diz assim: conselho, se fosse bom, não era dado de graça, era vendido e bem caro, né? Mas compreende-se que nós temos o objetivo e a responsabilidade dada por Deus de avisar a nação acerca dos acontecimentos e daquilo que provavelmente pode acontecer, né? Existe a palavra chamada provável, porque a mudança dos tempos é tudo Deus que faz. Deus está pronto para ajudar a qualquer pessoa. Por isso que nós falamos provável. A palavra provável quer dizer que pode acontecer. Por que pode acontecer? A Bíblia enfatiza vários versículos que eu não vou falar aqui, mas você pega a sua Bíblia e você que tem uma Bíblia em casa, comece a examinar sobre arrependimento de Deus. Olha que coisa linda, né? Você pode entrar aí no YouTube e colocar lá versículos e capítulos que fala que Deus se arrependeu, tá? Em várias medidas dentro da teoria da Bíblia, tanto no tempo da velha história como na nova história de hoje, nós compreendemos e entendemos que fomos determinados, edificados, conceituados, capacitados para qualquer tipo de tempestade ou qualquer tipo de problema. Nós somos preparados e capacitados. Aí você pode dizer assim: mas como sou capacitado? Você é tão perfeito que, segundo a Escritura, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Dentro dessa base, há algumas pessoas que não acreditam na palavra de Deus, não acreditam em Deus. Também eu ignoro. Agora vamos chegar ao ponto que eu quero mostrar para vocês. De repente estou falando com alguém aqui que não crê em Deus, mas que é ouvinte do meu programa. Aquele abraço e que Deus possa esclarecer através desse programa de hoje. Vamos aos pontos. Tendo no princípio a criação de Deus para o ser humano, existe uma chamada específica. Que Deus não criou o homem para qualquer coisa, não. Criou para isso uma específica. Qual que é a específica que Deus criou o homem? Para o servi-lo. E a mais ninguém. Agora existem chamadas especificidades. Como a própria Bíblia fala em que o poder de Deus é ilimitado, diferente do poder do mal, que é limitado. Por quê? Tudo está na direção de Deus, tudo responde a Deus, tanto o mal como o bem, tudo responde a Deus. Agora, dentro dessa criatura chamada seres humanos, está um predomínio chamado. O que é predomínio? Você tem liberdade para você fazer o que você quiser. Por que predomínio? Porque o pré ainda não tem poder total. É tudo no começo. Você tem poderes para começar, mas para terminar não. Por quê? Porque se você tivesse controle sobre a sua vida, você poderia determinar que você ia viver eternamente. Mas não é bem isso que na específica diz. Agora vamos chegar à conclusão. Por que da específica de crer em Deus? Há pessoas que crêem no criacionismo, há outros que crêem no Big Bang, crêem no poder de evolução, e aquelas montes de besteiras. Mas você chegar aqui ao denominador, que você vai entender que há um poderoso que domina sobre tudo e todos, dentro de nós mesmos. Exemplo, nós somos em parte criatura, e em parte invenção, e em parte dominação.
Que incrível, né? A parte de criação é porque, segundo as Escritas, Deus fez o homem do pó da terra, segundo a sua imagem e semelhança. E lhes assoprou as suas narinas e lhes deu o fôlego de vida. Opcional. Por que opcional? Porque o fôlego de vida pertence a Deus. Quanto à continuidade da vida do ser humano, Deus deixou na liberdade. Quando Deus criou o Éden, colocou todas as coisas lá, limitou o homem às coisas. Qual foi a limitação que Deus deu para ele? A limitação dos poderes. Pode isso, mas não falou que você teria o poder supremo. Não, você teria poder limitado. Quando foi criado também os anjos celestiais, todos eles tiveram poder limitado. Exemplo, estava conversando com um amigo meu, que ele era evangélico e hoje ele é espírita. Quando ele precisa de alguma coisa, ele vai lá no espiritismo, vai lá dar os presentes lá para os espíritos lá, para o povo que comanda lá, e diz que a vida dele melhora. Aí eu abri o raciocínio dele, disse, olha, qual é a diferença de você alcançar alguma coisa através do espiritismo e você alcançar através de Deus diretamente? Qual que é a diferença? Uma única exclusiva diferença. Que o quê? Deus domina sobre o poder das trevas. Então o que eu recebo lá também é permissão de Deus? É permissão de Deus. Porque se tornou fraco. Você se tornou um fraco. E incapaz de se desenvolver na plenitude de homem com uma natureza santa de Deus. Você entrou na plenitude da natureza do homem carnal. Certo? Qual que é a diferença do homem carnal com o homem espiritual? O homem carnal é aquele que depende de tudo e de todos para sobreviver. Mas o homem espiritual é aquele que depende exclusivamente de Deus. Mas quer dizer que ele não depende das outras pessoas? Depende. Sim. Ele depende. Mas não é escravo de alguém ao tal ponto dele ter que sacrificar alguma coisa para receber um bem, que é o caso do espiritismo. As oferendas que é oferecida lá para os seres espirituais, como diz eles lá, é um preço que custa para aquele trabalho de sacrifício. Antigamente havia esse mesmo sacrifício a Deus. Incenso, ovelhas, para Deus, diretamente a Deus. Não havia interventores espirituais, espírito B, espírito C, não havia isso aí. Os fiéis ao Senhor Deus ia direto oferecer diretamente a Deus. Mas também havia os interventores espiritual, que são os decadentes, aqueles que caíram da espiritualidade da fé e foram buscar outros meios de comunicação. Agora, tudo que predomina é Deus, porque até o próprio diabo, uma palavra, diabo não quer dizer, a palavra certa não é essa. Quando se proporciona a palavra diabo, está dizendo na proporção em que Deus o denominou, mas o nome dele não é diabo. Não, sabia disso? O nome dele não é diabo. A Bíblia fala que ele foi chamado de Lúcifer, porque ele é iluminado. Ele não deixou de ser iluminado até hoje, mas com permissão de Deus. Como se você vê lá no livro de Jó, quando Jó foi tentado, Jó estava sobre a autorização de Deus, debaixo da graça, da virtude, da obediência a Deus. Mas, segundo a Bíblia,
ele foi lá em cima e Deus viu ele e perguntou: como vai o meu servo Jó? O que o inimigo tornou naquele momento? Um interlocutor de Deus ao homem da terra. Então ele disse: também Jó é fiel e honesto a mim, fiel a mim. Então o Lúcifer fez uma pergunta para Deus. Muito bem, ele está bem porque o Senhor dá tudo para ele, mas toca nos bens que ele tem e ele vai blasfemar do Senhor na cara. Então foi pedido uma permissão para tentar a Jó. Aí o que acontece? Deus, tudo bem, vai lá. Veja bem que o inimigo também está sob a submissão de Deus. Aí dentro da base espiritual, a sua posição está de servo do servo. Mas quando você é um crente espiritual, que serve a Deus e a sua palavra na obediência, você é servo do santo dos santos, que manda em todos os servos, o chamado servidente. E qual é o meu conselho orientativo para você hoje, que está assistindo o meu programa? Tendo em vista a explicação que eu estou dando para você, que todas as provas que Deus existe, que comanda toda a face da terra, está aí. Basta você ler a Escritura, basta você examinar, tudo que está escrito está acontecendo. Agora, quem é Deus? Onde Ele habita? O que Ele fará conosco? Isso vai depender de mim e de você. Por quê? A Bíblia fala que quem faz o bem, haja aí à porta o seu prazer. Mas quem faz o mal, haja aí à porta o desprazer. Porque a Bíblia diz que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Quando Deus colocou eu e você nessa terra, para uma missão exclusiva, Ele nos capacitou de tudo que nós precisamos. Não existe ninguém menos capacitado, todos somos iguais. Agora, vai de cada um. Escolhas. Você é aquilo que você escolhe ser. E Deus não interve. Mas você disse, se o outro do outro lado interve? Também não. Porque se você não vai para o lado de Deus e nem vai para o outro lado, você é o quê? Um inútil. Porque você não serve um e nem o outro. Você é um inútil. Como qualquer um pode ser um inútil. Agora, vem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa servir alguém ao ponto de agradar alguém, para receber a sua recompensa no futuro. Meu pai dizia assim, quem faz a cama, nela dorme. Há outro provérbio que diz, quem faz o buraco, a cova, nela cairá. A ciência em si diz que nós somos aquilo que comemos. Eu estudei sobre isso. E é uma pura realidade. Tem como você melhorar a sua vida e tem como você piorar ela. Nós somos tão independentes que Deus deu essa escolha maravilhosa. Vai, meu filho, e seja o que você quiser. Agora, isso depende exclusivamente de você. Abraço a todos. Esse foi mais um trabalho do programa Encontro com a Família. Lembrando que, a partir deste ano, nós vamos estar com a diversificação de apresentação de programa. Nós vamos ter algumas entrevistas aí com alguns vereadores, né, inclusive falando sobre o tema do Estado, leis e diretrizes e direitos e deveres de obrigação, tanto na esfera estadual, como municipal, como federal. Porque eu sou estudante de Direito e a gente estuda para orientar a população. Estaremos aí na expectativa de trazer um grande resultado de esclarecimento para a população e fazendo o que é mais interessante, cobrando os deveres públicos e as obrigações individuais de cada cidadão. Conto
com a sua inscrição do nosso programa e com a sua participação no nosso programa, tá bom? Um abraço a todos, quero agradecer os novos que se inscreveram aí, né? Quero agradecer aqueles que assistiram, mas não se inscreveram também. Mas, de vez em quando, está olhando o meu vídeo, né? Quero mandar um abraço para toda a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, as Assembleias de Deus também no Brasil, e todas as igrejas do Brasil. Um beijo no teu coração. E lembrando, Deus não faz acepção de pessoa. Você, quando olha no espelho, se decepciona com você mesmo, tá? Ninguém é mais importante do que você. Não esqueça disso. Você é, em primeiro lugar, a pessoa mais importante do mundo. O resto vem depois. Se estabilize. Esteja bem, para depois ajudar as outras pessoas. Não queira ajudar as outras pessoas, sendo que você não se ajuda nem si próprio. Mas faça um projetinho para Deus trabalhar nele e Deus vai te ajudar. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Esse foi mais um trabalho do programa Encontro com a Família. De olho na impunidade.